estamos aqui com a doutora delegada Francine Menes Dias Ibrahim, delegada de polícia no estado de São Paulo e professora da CADEPO. Doutora, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Essa é uma causa muito importante para nós, então poder aqui ter um tempo de a gente debater, falar sobre o assunto é muito importante para nós. Nós estamos defendendo essa causa. Fizemos uma carreta que a gente chama de o nosso outdoor ambulante em apoio ao feminicídio, né? Hoje, cada dia mais, documentários, reportagens, a gente vê o quanto isso tem acontecido com tantas mulheres, e nosso sentimento é que elas precisam de força, elas precisam ter visão de uma esperança, de um futuro melhor. Então, obrigado pelo seu tempo para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, é uma causa da qual eu tenho uma grande responsabilidade social, como acho que toda a sociedade tem, e ver que a sua empresa se preocupou em estar transformando vidas, porque nós transformamos vidas como nós levamos a informação para ela. É algo que emociona, é algo que nos dá muita satisfação. Obrigado, doutora. Esse é o nosso intuito, de que realmente elas possam ter esperança de dias melhores, força para que elas possam sair dessa situação. É possível que elas saiam dessa situação. Então, obrigado mais uma vez aí. Parabéns pelo seu belo trabalho, né? Sigam a doutora nas redes sociais, ela presta um excelente trabalho. A gente conheceu você pelo município, claro, mas acompanhando você na rede social, é visível o seu amor e a paixão sobre essa causa. Obrigada. Parabéns, doutora. Doutora, muitas vezes as pessoas só associam a violência contra a mulher e as agressões físicas, mas na prática, quais são os tipos de violência que caracterizam a violência doméstica, segundo a Lei Maria da Penha? Bom, a violência doméstica e familiar, ela pode ocorrer de diversas formas. A mais comum e corriqueira é a violência física, que é o tapa, o empurrão, o chute. Essa violência, ela é mais comum e mais visível, mas ela não se resume a isso. Pode ser uma violência moral, onde o sujeito vai ofender, humilhar, vai menosprezar a mulher, mas pode ser uma violência psicológica, onde ele vai ali controlar os atos daquela mulher. Por exemplo, ele vai dizer para ela: você só vai aonde eu for. É obsessivo, você não, né? Aquele ciúme obsessivo também pode estar ali inserido. Então, ele vai dizer: você não vai na academia, mulher minha não sai sem a minha permissão. Ele vai controlar os atos dela. Ele vai também menosprezar, humilhar, subestimar. Pode se dar também com a violência patrimonial, onde, por exemplo, ele pode pegar ali os bens daquela mulher, o salário daquela mulher e mandar o que ela gasta. É uma forma de controle. Pode ocorrer uma violência sexual ao obrigá-la à prática sexual, ao obrigá-la a praticar uma relação sexual com um terceiro, ou que ela visualize uma relação sexual, que ela tome anticoncepcional sem que ela queira, ou que ela não tome. Isso é uma espécie de violência. Então você começa a observar que a violência ela pode se dar de várias formas. Pode-se ter ainda uma violência religiosa, por exemplo, impedir que aquela mulher vá à igreja ou que vá Nossa, acontece casos como esse? Sim, acontece. Então você pode inserir aquela situação, aquele contexto doméstico e familiar, seja ele numa relação íntima de afeto, seja ele ali no âmbito familiar, ele pode estar inserido em uma situação de violência de várias espécies, de várias formas. E às vezes não começam com todas essas situações, mas um a um, né? Por exemplo, a pessoa ser impedida de hoje de frequentar uma igreja, você fala: poxa, isso é muito pouco. Mas ocorre. Ele vai dando sinais, né? E aí a mulher também tem que estar atenta a esses sinais, né? Para onde que ele quer me conduzir com essas situações, né? Então assim, a mulher, a gente sempre costuma dizer que o silêncio mata. Por que ele mata? Silêncio mata. Porque geralmente aquela violência ela vai ter um escalonamento. Começa por vezes com uma ofensa, com uma humilhação, com um menosprezo, sobe para um degrau, que seria a violência física, um empurrão, um tapa,
né? Aí volta o que se chama o ciclo de violência, volta a uma relação que se diz de onde eles estão em paz, estão ali bem, e de repente volta de novo. Agressão verbal, uma agressão física, aquela agressão física que começou com tapa, progride para empurrão, né, para um machucado maior. Sim. E ali vai progredindo, volta a ficar bem de novo. Aí a mulher aceita, com medo, com receio, aquilo aumenta até que chega ao ápice, né, ao topo lá, que seria o feminicídio. Que o feminicídio, ele é a morte em razão do gênero feminino, seja em contexto de violência doméstica familiar ou pelo menosprezo, discriminação da mulher. Doutora, todo esse tempo, na sua experiência, a gente sempre pensa, mas por que ela não denuncia? Qual a sua visão, a sua experiência sobre isso? Então, a mulher, eu costumo dizer que na delegacia nunca se pode até questionar por que não denunciou, por que está chorando agora, jamais. Porque a mulher na delegacia precisa ser acolhida, precisa ser atendida de forma humanizada, mas por que por vezes você vê que aquela mulher, ela é inserida naquele contexto de violência, por que ela não tem força para procurar ajuda? Muitas vezes ela tem medo, ela pensa nos filhos, ela pensa, se eu for procurar ajuda, se eu denunciar o que está acontecendo comigo, eu vou perder meus filhos, ou o agressor vai tirar os filhos de mim, ou ela tem uma dependência econômica desse agressor, ou por vezes ela está inserida numa dependência emocional e psicológica tamanha que ela não tem força de sair. Então são situações que acabam fazendo com que a mulher ela aceite. Então ela vai se anulando, ela vai tendo a dignidade dela cada vez mais diminuída, ela aceita, sofre, na grande maioria das situações ela está no contexto de violência de várias formas, onde o silêncio dela e o silêncio de qualquer pessoa ao redor que aceite não meter a colher, que realmente não faça nada. Esse ditado, né, ruim. E isso vai ocasionar o quê? Que ela, porventura, possa vir a ter uma morte em decorrência ali, causada por seu agressor, e nós tenhamos, então, um feminicídio. É importante dizer, hoje saiu o mapa de segurança, com o ano base de 2024, que é o mapa de segurança de 2025, onde nós temos 1.459 mulheres que morreram em decorrência ali do seu agressor, num contexto de feminicídio. Então, nós tivemos 1.459 feminicídios. Então, já seria grave o suficiente para que todos tivessem uma preocupação do que estão acontecendo com nossas mulheres. O que acontece com as mulheres aqui? Porque estão morrendo. O que dá o direito de alguém tirar a vida de outro? E principalmente por ser mulher. Então, a situação é muito grave. E a grande parcela dessas mulheres morreram dentro de casa. O lugar onde deveria, então, ser algo de... Onde se tem uma segurança, onde se tem ali o contexto de proteção, no entanto, elas acabam morrendo. Doutora, e na sua visão, na sua experiência, esse agressor tem um perfil? Não existe um perfil único do agressor. Nós vivemos numa sociedade que é machista, uma sociedade ainda machista, né? Uma sociedade misógina, sexista, onde tem enraizada a mulher como um papel inferior ao do homem. Então, é preciso a mudança da mentalidade, é preciso o investimento em política pública para ter equidade, né, para se ter realmente uma igualdade material da mulher, para que a mulher também tenha informação e não aceite comportamentos que já estão ou que porventura apresentem ali indícios de qualquer espécie de violência. Sim. Então a mulher ela precisa ter informação, participação e força para não aceitar. E os homens, por sua vez, devem atuar junto com as mulheres. Mulher não tira lugar do homem. Sim. Pelo contrário, homem e mulher devem trabalhar juntos para que nós tenhamos uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária, uma sociedade onde a dignidade de todos realmente exista, né? Isso mesmo, doutora, e é o que a gente realmente acredita, né? E juntos o casal, com respeito, com humildade, eles conseguem romper muitas barreiras, né? Eu e minha esposa somos provas disso. Doutora, uma mulher hoje que decide ter essa decisão de fazer a denúncia, que é o que é para onde a gente quer levar a nossa campanha, decide fazer a denúncia, pelo que a gente pesquisou durante esse período, elas têm muitos medos, né?
O que você poderia aconselhar para que elas pudessem tomar essa decisão de uma forma segura, que elas se sintam protegidas, que elas saibam que tem recursos e meios que estão olhando por ela? O que você poderia aconselhá-las? Bom, primeiro, não tenham medo, porque vocês não estão sozinhas. A situação que você já esteja sentindo, que está num contexto de violência, seja uma violência moral, psicológica, patrimonial, física, deve ser denunciada para as autoridades. Então você tem o acesso por qualquer delegacia, por uma delegacia de defesa da mulher da sua cidade, por qualquer delegacia, por uma delegacia eletrônica. E se você, mulher, tá achando que vai ter que ir até o local, tem ainda essa delegacia eletrônica, ou pode simplesmente pedir para uma amiga, pedir para um parente ir até a delegacia, ou simplesmente, se não quiser dar o nome, se você é o amigo, se você é o vizinho, o Disque 100. Todas as denúncias do Disque 100 são apuradas, pode ser feita de forma anônima. Você tem, numa situação urgência, 190, você tem 180, delegacia eletrônica, qualquer delegacia, e ainda as delegacias especializadas da defesa da mulher. Ou seja, você não está sozinha. E é importante saber que nenhuma delegacia, quando a mulher ela consegue ter forças para ir até uma delegacia, nessa delegacia, seja a especializada da defesa da mulher, seja uma delegacia qualquer, como uma delegacia comum, ela vai ser bem recebida, ela precisa ser bem recebida e exija isso, né? Ser bem atendida de forma humanizada, sem preconceito, sem discriminação. E o boletim de ocorrência que é realizado, nesse contexto, também vai ser perguntado para a mulher se ela precisa de medida protetiva. Medida protetiva é um instrumento que pode salvar a mulher. Porque a medida protetiva mais comum que se tem é de não permitir a proximidade do agressor para a mulher, para ele não vai frequentar os mesmos lugares que ela, não vai se aproximar dela. Tem outras medidas protetivas que podem ser impostas, essa é a mais comum, ou o afastamento do agressor do lar, dentre outras, doutora, pode salvar essa mulher. Só que muitas vezes a pessoa sai da delegacia com a medida protetiva falando, eu só tô com um papel na mão. E esse papel, muitas vezes, a mulher pode até pensar que é só um papel. Porque nós falamos que a medida protetiva, ela não é um escudo de protetor, né? A mulher vai falar, olha, agora ele não chega perto de mim. Isso é possível que, ainda com a medida protetiva, o agressor possa vir a procurá-la, por exemplo. Diante da medida protetiva já decretada pelo juiz, se esse agressor procurar, né, vamos supor que tem ali uma medida que impeça, que eu proíba, né, ele de procurá-la. Se esse agressor chegar perto dela, ou ele procurar a fazê-lo, ela deve comunicar à delegacia, ela deve, se ele está lá no local, deve chamar imediatamente 190. Esse agressor, se tiver ali uma medida protetiva e alguma determinação que ele estiver descumprindo, ele será levado à delegacia, será preso em flagrante e não terá a fiança arbitrada pela autoridade policial. E ainda é importante que, diante desses descumprimentos, ela deve, de alguma forma, gravar, pegar testemunhas, porque isso também pode servir, né, de fundamento para que ele tenha uma prisão preventiva decretada. Então, tem uma determinação imposta pelo juiz, tem uma medida que a protege. Se ele descumprir, aquilo vai ser comunicado às autoridades policiais. Ele pode ter a prisão preventiva decretada e ele pode ser preso em flagrante. A mulher, ela tem que se blindar, ela tem que utilizar desses instrumentos que tem ao favor dela, né? E além disso, dentro de uma delegacia, ela pode ali, né, a autoridade policial pode encaminhá-la a toda uma rede de apoio. Todo município deve ter uma rede de apoio que funcione ligada ali à delegacia de polícia, para que essa mulher, se ela não tem para onde ir, ela tenha o abrigamento. Se essa mulher, ela precisa de alguma outra, né, natureza ali, o delegado deve comunicar. Existe uma insegurança, à autoridade judicial. Às vezes esse casal tem filhos, né? Fala, poxa, eu vou aqui, vou denunciar, minha vida vai ter que mudar tudo, para onde eu vou com meus filhos? Como que funciona, doutora? Bom, ela tem a possibilidade de ter o abrigamento, ela tem a possibilidade de estar inserida dentro da rede do município, numa assistência social, onde vai ali estar vendo o que aquela mulher precisa para ela se erguer. Então você vê que ela é inserida nesse contexto, ela tem direito a ter uma assistência psicológica, a uma assistência social. Então o município ele deve trabalhar para ver se aquela mulher, por exemplo, ela precisa conseguir arrumar um emprego. O município deve trabalhar dessa forma. Aquela mulher, ela precisa de um atendimento psicológico. A violência foi tão grande
por exemplo, que afetou a forma dela até de pensar e de agir. Ela precisa se reestruturar psicologicamente, precisa de um acompanhamento com a psicóloga, o município deve fornecer. Às vezes ela precisa ter uma assessoria jurídica para pedir uma pensão, para pedir alimentos, o município também deve fornecer dessa forma. Ou seja, a mulher, ela não vai só fazer um BO e pedir uma medida protetiva, ela deve ter um atendimento, a delegacia deve proporcionar e auxiliar esse fluxo de atendimento, encaminhando aos serviços disponíveis de cada município. Ah, mas essa mulher mudou para uma cidade e os filhos precisam se matricular. Se ela for para essa cidade e aí lá a escola fala, olha, você não pode matricular seus filhos porque não tem vaga. A mulher tem que fazer valer os seus direitos. Está na Lei Maria da Penha o direito de matricular os seus filhos. É só apresentar o boletim de ocorrência. Então isso é importante. Então todos os filhos precisam, a escola tem obrigação, de absorver os filhos. Exatamente. Todos eles numa mesma escola. Na mesma escola. A lei garante o direito dela matricular os filhos. Para isso basta ela levar o boletim de ocorrência. Muito bom. Doutora, e ainda falando sobre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Qual o seu conselho para nós, homens, que identificam uma família numa situação como essa? Como a gente pode ajudar? Né? Qual o conselho que você dá para um homem que se depara com uma situação dessa e ainda vive com esse pensamento machista, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que você deixa de salvar a vida daquela mulher. Qual é o seu conselho, qual é a instrução que você dá para um homem que presencia uma situação como essa? Não só para o homem, mas para qualquer pessoa que presencie, que esteja visualizando ali uma situação de violência, seja qualquer espécie de violência, tem que meter a colher, tem que comunicar às autoridades, tem que também dar apoio para aquela pessoa, chamar aquela pessoa para, né, ver o que você pode fazer para ajudá-la, mas principalmente tem que comunicar às autoridades. Se não quer ali dar o nome, não quer dizer quem é, faz o Disque 100, mas é importante auxiliar. É anônimo, Disque 100 é anônimo. Porque o que acontece? Se você não faz nada, aquela mulher, ela pode vir a ser vítima de um feminicídio. Aquela mãe pode deixar de ter uma filha, aquele pai pode deixar de ter uma filha, aqueles filhos podem deixar de ter uma mãe. E você vai ser, de uma forma omissa, responsável. Então é importante, já não se pode falar mais do espaço privado onde ninguém faz nada. A gente tem que fazer. Porque cada vida importa. Então, se você está vendo que aquela moça, né, está sofrendo aquela mulher, está sofrendo alguma espécie de violência, você deve comunicar às autoridades, deve buscar ajuda. Inclusive auxiliar até o agressor, porque ele tem que mudar de comportamento. Né? Então, até para se ter uma reeducação sobre o que faz. Então, é importante meter a colher, é importante fazer alguma coisa. Isso mesmo. Obrigado, doutora. Doutora, na sua visão, qual a importância de campanhas como essa que estamos fazendo? Que a gente possa defender as causas dentro dos ambientes empresariais, transportadoras, enfim. Qual é a sua visão sobre esse tipo de campanha? Eu acredito que o dever, ele não é só, por exemplo, da segurança pública, dos órgãos de segurança pública, ele não é só das instituições, eles são das empresas também. Toda empresa tem a sua responsabilidade. A empresa hoje se fala que ela trabalha com direitos humanos. Direitos humanos de quem? Dos seres humanos. As empresas são formadas de pessoas. Então, quando você tem uma mulher que sofre violência doméstica, você também tem a atividade dela impactada na tua empresa. Sim. Então, além do seu aspecto, né, de desenvolvimento da sua empresa, tem o aspecto da responsabilidade das empresas com os direitos humanos, com a dignidade das pessoas. Então, é importante a empresa exercer, né, esse dever dela, né, na verdade, realizar essa atividade de promover o bem-estar de todas as pessoas, em especial as mulheres. Na verdade, eu costumo dizer que o empresário, ele tem um poder de impacto social muito grande, né? A gente pode fazer um impacto social muito grande. Depende como a gente quer conduzir. Então a nossa ideia é essa, poder dessa forma, utilizando os nossos outdoors ambulantes, poder impactar, levar essa mensagem que realmente a gente possa fazer essa campanha ser efetiva, que ela possa chegar a mais pessoas, que a gente possa levar esperança. A gente teve relatos de pessoas durante nossa divulgação, pessoas dizer, olha, eu vivi um dia isso e hoje eu tenho forças para não mais estar nessa situação. Lá atrás, isso foi um motivador de hoje eu ser a pessoa que eu sou. Então, isso é muito gratificante. Então, a informação, ela é poder. A mulher que sabe a que recorrer, ou a mulher que sabe aquilo que ela não deve permitir, aquilo vai fazer com que ela mude a vida dela. Então, isso que vocês estão fazendo é uma iniciativa muito importante. Porque a mulher que estiver assistindo
a sua reportagem, né? A mulher que estiver compreendendo que ela não está sozinha, que se ela for até uma delegacia de polícia, ela vai ser acolhida. A mulher que souber que ela não pode permitir ser vítima de uma violência, não aceitar, iniciou o relacionamento, o sujeito gritou, o sujeito levantou a mão, não é um comportamento correto, não aceite. Né? A sua dignidade tem que estar preservada, tem que estar respeitada. E se porventura você estar inserida neste contexto, né, algo que você mesmo disse, por vezes é difícil de sair, tenha força porque não está sozinha. Você pode sair, você vai encontrar o acolhimento em pessoas que vão dar a mão para você e que aí você vai então conseguir se reerguer. Eu cansei de ver inúmeras vezes mulheres voltarem à delegacia, não com o relato de que haviam sido novamente vítimas, mas com os relatos de que haviam se reerguido, que tinham mudado a vida, que aquele momento, né, difícil, de relato para a autoridade do que tinha acontecido, trouxe ali muito sofrimento, mas trouxe muitas mais alegrias, né, quando elas se viram numa nova vida, numa vida onde importava a vida dela, né, onde importava a vida da família dela. Então eu cansei de ver pessoas que conseguiram arrumar emprego ou que estavam no emprego de uma forma melhor, estavam felizes, se realizando, né, dizendo até como se diz hoje em dia, estavam empoderadas, né, numa nova fase, porque a finalidade é essa, né, que todas as pessoas tenham ali o direito de felicidade exercidos plenamente. Obrigado, doutora. Imagina. Obrigado por você compartilhar do seu tempo, por você levar essa mensagem de esperança a tantas mulheres, né, que a gente possa fazer isso ser ouvido por pessoas que ou encontram nessa situação, que desejam forças para sair dela e que muitas mulheres sejam frutos de sucesso no futuro através dessa mensagem. Obrigada, viu? E mulher, eu costumo dizer que se a mulher soubesse a força que elas têm, se essas mulheres soubessem, jamais elas iam aceitar ser vítima de qualquer violência. Então saiba, vocês são fortes e não estão sozinhas, nunca.